Bom e justo é o Senhor, pois isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. É amor e o que, Samuel? Fidelidade, é. Então, os caminhos do Senhor é amor e fidelidade para com os que cumprem. Ou seja, quando nós cumprimos, obedecemos a palavra de Deus, então nós temos essas promessas que está aqui na palavra se cumprindo na nossa vida. Vai se cumprir na minha vida e na sua vida também, Samuel. Amém? Amém. Os preceitos da sua aliança, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Glória a Deus, aleluias. Que é o homem... Aqui é uma pergunta aqui, Samuel. Ó. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. A palavra instruirá vem de instruir, que é ensinar. Então nós podemos colocar Deus como professor, como nosso professor. Professor dos professores. É aquele que ensina, aquele que exorta. Então, os ensinamentos de Deus, quando a gente obedece, nós seremos abençoados. Nós seremos agraciados, Samuel. Amém? Amém. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Amém? Palavra forte, né? É forte. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, ou seja, aqueles que respeitam, aqueles que têm Deus como referência. Amém? Os que levam a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés das armadilhas. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Eita, palavra forte. Vê como aumentar os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que é a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Então, Samuel, aqui essa palavra Israel, a gente sabe é um local, um lugar, reconhecido como a Terra Santa, né? Representa o povo de Deus. Então, Israel é a Terra Santa, representando o quê? O povo de Deus. O povo de Deus, é. É isso mesmo. Então a gente vê aqui que Davi, apesar dele ser um homem temente a Deus, cheio da unção, certo? Que também fazia a vontade de Deus, né? Porém, Davi, ele era um homem comum. Ele era sujeito a cometer falhas, cometer pecados. Mas o que chama a atenção, o melhor da coisa, o melhor da situação, era que Davi reconhecia que ele precisava de Deus. Ele reconhecia que não era ninguém, apesar que ele tinha o seu reinado, certo? Certo? Mas só que Davi, ele reconhecia que somente Deus era o protetor dele, o libertador. Nos momentos quando Davi enfrentava as afrontas, né?
momentos quando ele era perseguido, porque Davi ele foi perseguido por muitas vezes, né? Ele também sentia angústia, tristeza. E a gente vê aqui nessa mensagem que Davi ele suplicava a Deus. Amém, Samuel? Amém. Se as pessoas de hoje, Samuel, agissem como Davi agiu, naquele tempo, naquela época, eu acredito que a situação seria bem diferente, a história seria totalmente diferente. As pessoas teriam mais felicidade, teriam uma vida melhor, certo? O que a gente tem visto que nos dias de hoje as pessoas enfrentam também situações de angústia, de tribulação, momento difícil, mas muitas delas têm deixado de recorrer a um Deus verdadeiro. Não é verdade, Samuel? É. Elas têm ido atrás de outras coisas, de ídolos, têm se prostrado diante de imagem de escultura, certo? É. Mas Davi, ele buscava um Deus verdadeiro. Ele se prostrava diante de um Deus que fazia milagres, né? Já naquele tempo, naquela época, Deus ele já tinha feito muitos prodígios. Deus é o autor de toda a criação, né? Criou os céus e a terra, certo? Todos os seres viventes, né? Então, Davi ele recorria a esse Deus todo-poderoso, esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus de maravilha, aquele que operou milagres no passado e que continua operando hoje. Esse mesmo Deus de Davi, Samuel, se a gente passar a acreditar e confiar nele, os milagres vão acontecer. Amém? Vai acontecer mesmo. Vai acontecer, porque só basta a gente confiar e buscar. Não foi assim que Davi ele fez? Ele tomou atitude, né? Ele era um homem também sábio, inteligente, né? E apesar daqueles momentos difíceis que ele enfrentava, e ele era um rei. Ele era um rei, mas ele era um homem comum. Ele também ele passava por momentos difíceis, mas ele buscava a Deus, ele clamava a Deus, né? E aí Deus, pela sua misericórdia, Deus sempre estava atendendo, né, as orações de Davi, certo? E é isso aí, nessa manhã nós temos que também fazer da mesma forma, ter realmente essa história, né, esse exemplo de Davi, nós temos que trazer para a nossa vida. Nós temos que ter esse Deus verdadeiro como nosso protetor, como nosso salvador das nossas vidas, das nossas almas. Amém, Samuel? Amém. Tá certo. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.